Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 13. Eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado do grande amigo Jeff. Fala aí, Jeff. Oi, tamo aí, tamo aí. Rapaz, esse é o episódio 13, hein? E assim, a gente chega aí ao episódio 13 sem dar sorte pro azar. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Pois é, porque antes da gente começar aqui a gravar o negócio, já começou a ter falhas inexplicadas assim nos equipamentos e É tal. verdade. Não, isso é verdade, gente. Isso não é mentira, não. Rapaz, Deu ruim não. aqui, viu? Eu tive que dar. É, Estamos. Estamos gravando improvisadamente, com improvisação aí, aquele negócio do telefone sem fio lá, pegamos duas latinhas, né? Amarramos uma cordinha e tal. E vamos lá, não. Tá tipo assim. Tá tipo assim. Vamos lá então, vamos lá pro Bacon no Baião, né? Que é aquele momento que a gente vai falar sobre os posts, porque hoje a gente vai falar aí de For All Mankind aí, né? Sua queridinha, que acabou a É, terceira temporada. A gente vai falar do Elden Ring, finalmente a minha saga com o jogo lá acabou. E sua também, queridinha, né? pois é. E no post de sexta-feira também teve o Cha-Cha Real Smooth, o próximo passo aí, que foi um filme aí que você viu e trouxe a crítica. Então vamos começar aí pelo post de segunda-feira, For All Mankind, né, a terceira temporada. Você estava aí saboreando aí a série, que é uma das suas preferidas. Então conta aí pra gente, como é que foi essa história aí? Então, antes, né, assim, sempre vale a pena falar, assim, para quem não conhece, né, uma série sobre E.C., né, um famoso, né, uma série de E.C., né, E.C., em vez dos americanos, os soviéticos tivessem ganho a corrida para chegar na Lua, né, e daí começa uma série de eventos, né, que vão mudando, né, o mundo, né, e se distanciando do nosso, entendeu? Uhum. A série, eu sou suspeito, porque eu adoro esse tema espacial, né? Só que a série, ela sempre teve um problema, né? Ela que sempre quis trazer um público que não é o fã, né, é, da ciência, o sci-fi hard, né? Assim, Uhum. hard A fiction, galera né? que não tá ali talvez mais pela exploração espacial, essa galera que é, Exatamente. que é o seu caso, que é a galera Isso. mais interessada na parte de exploração, né? Uhum, E é bem interessante mesmo esse negócio. Eu assisti a primeira temporada só, mas uhum, gostei bastante dessa questão desse what if, né? E se? E se aí eles dividem aí, nesse momento que foi marcante, né, para os Estados Unidos, que a gente pode dizer que talvez a partir disso aí houve um declínio, depois que o foi. homem chegou à Lua, teve um declínio da exploração espacial, tanto que desde a década de 70 ninguém voltou para a Lua ainda. Uhum. Mas e se fosse o contrário, né? Se os soviéticos tivessem ganhado e tal, achei bem interessante a premissa da série, mas realmente na primeira temporada eu já senti que ali eles perderam um pouco a mão em alguns momentos, né? É. Por desviar o foco um pouco pro drama, mas continua aí. Então, pois é, porque o que acontece? Eu acho que o drama. Aí a gente tem que agradecer, né, um comentário internauta, né? Realmente destacando uma coisa importante, porque a emoção é fundamental nessa história, né? Uhum, E é inclusive a explicação por que a gente mandar, se você fosse parar para pensar em termos de ciência, em termos de conhecimento, era só a gente focar em robôs mais uhum, confiáveis, uhum, melhores, maiores, né? E é engraçado que Marte agora é um planeta habitado por vários robôs, de uhum, vários países, né? Então, mas só que ainda assim Marte não é um planeta conquistado ainda, né? Por quê? Porque falta um humano chegar lá. Quando a gente chegar uhum, lá, aí qualquer uma das agências pode falar, olha, alguém igual você que representa nós, humanidade, conquistou algo incrível, entendeu? uhum. Então, essa parte da emoção é fundamental, inclusive, para a própria agência, ela vai aproveitar esse momento, entendeu?
seja lá qual for, né? Seja os chineses, seja os americanos, seja os russos, né? Então, o que acontece? Na história, isso é importante, concordo, mas Uhum. a his- o drama não é o foco, entendeu? E às vezes, nessa temporada, eu acho que a gente teve esse problema, sabe? Acho que o Entendi. foco, às vezes, acontecia algo incrível e o pessoal discutia uma coisa super boba. Inclusive, a própria série faz, de certa forma, uma brincadeira sobre isso, né? Uhum. Que algo extraordinário acontece e uma coisa secundária acontece e todo mundo só fica comentando daquilo, né? E você fica assim, cara, é um bom resumo do que aconteceu na terceira temporada. Eu acho que a galera, mais uma vez, perdeu a mão. Hum. Curiosamente, para não dizer que tudo foi ruim, né? E antes um parênteses, tanto da primeira, na segunda e agora, sempre são citados vários projetos que são famosos, que e quase existiram, né? Faltou dinheiro, Uhum. né? Ou algum problema técnico, né? Então, assim, e o que rendeu uma história muito engraçada quando você vai ver as críticas, de muita gente falando, poxa, mas que documentário mal feito, gente. Não é um documentário, né? Não, é ficção, gente, é É ficção. ficção, né? Então, é porque algumas pessoas desistiram, alguns projetos desistiram, então é fácil o pessoal confundir, né? Mas Sim, sim. E é uma coisa que eu percebi na primeira temporada que eles misturaram bem, né? Assim, eles inclusive usaram alguns dos eventos uhum, sim. muito bem na narrativa e eu achei bem interessante mesmo. Só que engraçado que aconteceu. Aí a gente não vai falar sobre Marte, não tem como esquecer a Mars, né? A série que morreu, né? Da Uhum. Discovery. A série, ela tinha umas coisas interessantes. Por exemplo, ela falava sobre a ciência, falava sobre algumas pessoas fundamentais, falava de algumas naves, ou seja, ela mostrava um cenário no futuro, mas mostrava o que estava rolando agora, entendeu? E isso Uhum. era legal, por quê? Porque se você aprendia uma coisa, e parece que a crítica já tinha sido feita antes, né? E eles deixaram um pedaço de alguns episódios para mostrar a ciência atrás desses eventos, entendeu? Uhum. Então, mas só que aí eu acho que a Apple meio que errou também nisso, ironicamente, porque em vez de convidar as pessoas para assistir, nem que seja deixando o finalzinho, né? Ou você botasse lá um botão para pular para o próximo capítulo, não. O próximo você tinha que ficar negando para ir para o próximo capítulo para você poder ver, entendeu? Ah, entendi. Isso eu achei que não ficou legal. Outra coisa também, gente, é tanto assunto que abre. Por que isso, sabe? Dá para fazer um spin-off, entendeu? Uhum. Das naves, dos motivos, do que tá sendo feito. Cara, é riquíssimo o assunto, sabe? E na série ficou um sentimento ruim, do tipo assim, tanto para um resultado dramático, quase novela mexicana, entendeu? É. Agora assim, em termos de elenco, né? Uhum. Quando eu vi um trailer da terceira temporada, me espantei pelo fato do Joe Kinnaman ainda tá alive and kick, né? Vivo aí e atuando no espaço, sendo que o cara tá na primeira temporada, década de 60 lá, ele já devia ter seus mais de 30, porque nenhum astronauta era garotinho, né? Isso, Naquela isso. época. Uhum. Então ele já deve estar chegando nos 70 e tá aí, vive forte aí, mandando ver. E aí, assim, tá começando a rolar uma parada meio Stranger Things, né? Porque Total, total. galera, a galera tá dormindo no formal aí, tem que estar precisando renovar esse elenco, hein? Pois é, eu acho que, de novo, né, o que prende o personagem é porque é engraçado, eles sofreram isso com a Fundação, né? Porque se você fosse seguir pelo livro, seriam vários personagens. E eu acho que, sinceramente, eu não vejo problema. Isso tá tudo bem. Como público, não, mais gente, tipo o Game of Thrones, né? Eu não sei nem o nome desse cara. Eu vou dar um apelido pra esse cara que eu não sei quem é esse cara, e vai aparecer outro cara e eu não tô nem aí, né? Realmente tem esse problema, né? De várias pessoas. Mas, poxa, algumas pessoas não, né? Mas aí quando você tem um seriado que quer Passa se muito tempo, né? ancorar de uma forma ou outra em datas
históricas Exato, e exato. quer fazer uma linha do tempo, não tem como, gente, você entendeu? É uma coisa Gente, assim, o Stranger Things você não sabe, passou um mês, um ano, 2 anos, assim, né, tipo assim, mas aí não, já passaram, sei lá, mais de 30 anos, cara. pois é, não faz Então, sentido. assim, Não faz sentido, é, não faz sentido. pois é, E assim, aí, o fato deles quererem ter uma pessoa ancorar, né, pra galera ter um rosto pra poder reconhecer e tal, mas então deixa o cara vira só um cara lá do operador, ele não, né? Ele tá lá exato. Uhum. aposentado, velhinho, contando história. Ah, eu fui, e aí dá um conselho para algum astronauta, sei lá, não precisa. Exato, exato, não faz sentido, não faz nenhum É, sentido, é. concordo totalmente, entendeu? Tem e última nota, tem um personagem que era pra ser que nem o Elon Musk, né? Então, Aham. mas infelizmente eu acho que até isso eu acho que a galera meio que deu uma, sabe? É engraçado, eles botam um drama, mas quando tem uma oportunidade dramática, é interessante, aí fica pegando, sabe, uma questão Entendi. meio boba sim, e ia esquecendo. Eu acho que houve uma dicotomia meio boba, sabe? Tipo assim, Estados Unidos bom, Rússia má. Entendi. Isso continuou na segunda, né? E piorou na terça, né? Então, acho que Entendi. assim, tem vezes que a história percebe que não, acho que a gente tá errando aqui, sabe? Mas, enfim, né? É uma pena, né? Nesse aspecto, É, é uma mas pena. vamos ver então, né? O que que vai rolar aí para a quarta temporada. Vamos ver se o pessoal corrige aí esses pontos aí que você levantou. Mas Ah, beleza. eu ia esquecendo. E uma coisa que é imperdoável, aí eu concordo. Imperdoável. Estamos em Marte e cadê a ESA, a Agência Espacial Europeia? Não tem. Quer dizer que depois que os soviéticos ganharam, os europeus chutaram o Sumiram. balde e falaram, não quero saber disso não. Pois é, não faz sentido. Não faz sentido. É, E o Elden Ring, velho, rapaz. pois é, então, post de quarta-feira, eu finalmente, né, tinha mencionado no último episódio lá que tinha terminado o Elden Ring, que é um jogo que eu comecei já há alguns meses, e finalmente consegui terminar o jogo, né, tava saboreando igual aquele vinhozinho bom que você vai de pouquinho em pouquinho, na verdade é só porque eu tenho pouco tempo para jogar mesmo, e aí finalmente fiz a minha crítica, né, do jogo e em resumo, gostei demais do jogo, né? Nossa, tanto que eu fiquei bastante focado mesmo, no que não queria começar mais nada enquanto não terminasse ele. Mas é um jogão, cara. É para quem acompanha essa série Souls, né? Que nem eu, desde o começo, lá do longínquo lá, PlayStation 3, no primeiro jogo lá do Demon Souls, que foi o primeiro jogo deles que realmente cimentou esse universo, né? Que criou esse universo aí e que começou esse fenômeno, né, que criou várias cópias e um gênero próprio, né, que Uhum. é chamado aí de Souls-like, né, igual ao Souls. Então é um jogo que ele estava cercado, porque depois que acabou o Dark Souls 3, né, é, o, ele, o diretor, o criador dessa série, o Hidetaka Miyazaki, ele tinha já flertado com outros subgêneros e tal, assim, mudou um pouco, teve outros jogos que ele usou outras temáticas, mas ele estava falando que eles iam criar uma nova série de jogos, né? Uhum. E aí criou-se muita expectativa para saber o que seria, e aos poucos ele foi falando desse projeto do Elden Ring, e principalmente também pelo envolvimento do J.R. Martin lá, o escritor lá do Game of Thrones, né? Uhum. Que ele ajudou a escrever, a criar, na verdade, né, esse universo, os personagens e tal, o lore desse universo aí. O Ele novo, né? ajudou do Elden Ring, né? Do Uhum. Elden Ring, quando o pessoal falou, e aí a expectativa estava. E o jogo ele estava assim, cercado dessa enorme expectativa, mas correspondeu. Então foi lançado aí agora em Uhum. fevereiro, né, desse ano. Uhum. E tanto que está aí candidato a jogo do ano em várias listas aí. Para mim também, é lógico que eu não joguei tantos assim, mas para mim, se ele ganhar, vai ser mais do que justo, né? Uhum. Então, para começar, vou dar um pequeno resuminho da história, porque na verdade o que acontece, na minha própria crítica eu falo isso, né? A história desses jogos da série Souls, porque eu considero esse também uma continuação espiritual, não tem como. Uhum.
apesar de ser um jogo que está num universo diferente, mas a história ela é salpicada, digamos assim. Você tem aquelas cutscenes, né, as cenas lá de história, digamos assim, durante o jogo, mas elas dão o principal, né, digamos assim, dão aqueles grandes pontos principais. Mas para conectar tudo isso, só você lendo tudo que é distribuído no jogo em termos dos itens, as magias, né? E os personagens secundários, o que eles estão falando, porque eles estão todos ali conectados com esse universo. E aí eles é que vão abrindo essa história e detalhando ela bem mais. Então, e a história é um pouco convoluta, assim, desses jogos, geralmente. Ela, se você quiser navegar ali, é uma coisa gigantesca, complexa. Então, basicamente, o resuminho é só assim: você tem essas terras onde o jogo se passa, nessas terras intermédias, né? Que, que é o nome desse lugar. E aí você tem esse Anel Pristino, que é o Elden Ring, né? Que é do título aí, e uma Erd Tree, né? Que é uma árvore dourada gigantesca lá, e esses são símbolos de um equilíbrio desse lugar, digamos assim, né? E aí eles alimentam eles preservam o equilíbrio desse lugar, e os seres que moram ali, eles têm um brilho nos olhos que reflete, né, esse negócio e tal. E aí ali você tem, só que ali você tem forças maiores, facções, digamos assim, que lutam pelo poder, né? Existe aí uma guerra pelo trono, digamos assim. Olha aí, olha Olha aí. aí o J.R. Martin aí, metendo o dedo, né? E aí você tem essas figuras marcantes aí e tal, que são os grandes líderes aí de algumas facções, e aí eles têm lutas e combates, e aí esse anel pristino é destruído, né? E em meio a essa questão de luta aí pelo trono e tal, e aí só que, como eu falei, esse negócio das terras intermédias do Anel Pristino, ele gera tipo essas pessoas com luz e tal que moram, só que tem também, depois de um tempo, depois de muito tempo, nasceram pessoas sem esse dom, digamos assim, sem estar conectado totalmente com esse lugar, que são sem luz, né? E aí, quando o anel é destruído, esses sem luz, eles são meio que atraídos para essa terra, né? Para entrar nessa batalha, digamos assim, né? Nessa luta aí, ou para restaurar o poder, ou para, tipo assim, para restaurar a ordem antiga, ou para se tornarem os novos chefes, né? O Elden Lord, que chama lá, o novo Lorde da. E aí o seu jogador é um desses, né? Sem luz, que chega lá nessa terra para tentar entrar nessa batalha aí. E aí ele vai ter que enfrentar, né? Essa galera aí que lutou pelo poder e tal, que aí tudo que está em volta deles, que são um universo gigantesco, né? Basicamente a história é essa do jogo, né? E aí, no meio disso, você tem assim, isso é apresentado e tem muitas semelhanças, né, como eu falei, com os jogos anteriores da série Souls, né? Você tem a questão visual, o estilo, né, a arte do jogo é muito similar. E não só isso, você tem até alguns personagens, alguns itens, algumas coisas. Por exemplo, nos jogos da série Souls, você descansava lá numa fogueira, né? Que era o chamado de bonfire. Agora tem uma fogueira, só que tem outro símbolo para essa fogueira, né? Então, assim, as mecânicas do jogo são bem similares. Então, quem já jogou essa série Souls vai estar em casa a questão do combate, que é esse combate em tempo real, né? Mais estratégico, digamos assim. Sim. E tem essa questão do RPG, que aí você tem várias classes e você consegue melhorar o seu personagem, as suas armas, colocar magias, e aí você escolhe. Você não fica preso a uma classe, a classe é mais o início do seu personagem, né? Mas você pode ir ali, a partir do momento que você vai passando de nível, você vai gastando. Você ganha Você mata os inimigos, antigamente você ganhava souls, agora você ganha runas, né? Mas a ideia é a mesma. Você gasta essas runas para evoluir, né? E aí você vai passando de nível, você gasta essas runas para evoluir os seus itens e tal. Então tudo isso permanece, né? Tudo isso veio dos jogos anteriores, só que uma grande mudança que teve, né? A questão assim, foi o aumento do escopo do jogo.
Porque os jogos anteriores da série Souls, eles, por mais que existia ali um mundo semi-aberto, digamos assim, né? Uma ilusão de um mundo aberto, você tinha uma linha que você precisava mais ou menos seguir, e eram jogos assim, ou você tinha áreas separadas que não estavam tão bem conectadas, né? Ou você tinha uma linha mesmo que você precisava seguir, um caminho principal, digamos assim. No Elden Ring, não. Você é jogado ali nesse mundo e você pode explorar ele do jeito que você quiser. E ele está totalmente conectado, né? Um mundo totalmente livre, conectado. Então você tem tanto coisas para explorar na superfície, quem gosta mais disso, ou dungeons, tem vários e vários dungeons. Então o jogo é uma inovação também que ele traz, porque os jogos anteriores eram mais assim, cada fase tinha sua temática. Esse não, você mesmo em outros cenários e outras variedades digamos assim, de vegetação e tudo, de ambientação, você pode ter dungeons, que aí você vai, né? Você vai para aquela pegada mais de cavernas e tal, de minas. Então, e aí o jogo, com essa abertura, nossa, ele pega essa fórmula, né, da série Souls e ele aplica ela de uma maneira, assim, fantástica, porque você fica livre. Você pode, só que é lógico que se você for para um lugar ali que os inimigos são muito poderosos, você vai tomar porrada, né? Aí você vai aprender. Tem umas armadilhas, eu até caiu numa delas. Isso, aí tem Você me momentos ajudou. em que o jogo brinca com isso, e aí ele te joga nesses lugares propositalmente para você saber assim, opa, tipo assim, deixa eu voltar ali para onde eu estava, né? Mas mesmo assim, o jogo ainda te dá uma liberdade de ir explorando e conhecendo por si só. Então, ele é um jogo de mundo aberto diferente do padrão atual, porque o padrão atual é assim, você tem um mapa, e aí tem uns pontos de interrogação, você vai lá, né? Ah, isso aqui, então, aqui tem uma missão para fazer, Não, no Elden Ring não, você tem um mapa, beleza, pela primeira vez a gente tem um mapa, mas esse mapa, você é que vai escrevendo esse mapa. Você tem que ir lá no lugar para saber o que tem ali. E aí, entendeu? Você não tem uma interrogação, né? E aí, quando rola uma quest paralela, ou até a quest principal, o que acontece nesse jogo é que você tem meio que uma luz dourada quando você está nesses pontos aí, nessa fogueira, entre aspas, né? Que ela te guia, né, mais ou menos para onde você tem que ir, mas isso é só a quest principal. As quests secundárias você tem que se virar e entender o que o cara tá pedindo você fazer e tal. Então, o jogo ele traz isso aí. Mas é muito interessante, né, a forma como ele traz essa inovação aí, né? E aí, além disso, uma das grandes inovações que ele traz também é a questão do cavalo, o torrent, né? Nos jogos anteriores a gente não tinha. E ele é uma ferramenta muito boa para você navegar nesse mundo aí. Porque, é lógico, você pode fazer viagem rápida, pode. Mas em alguns momentos que você tem que andar no mapa, e principalmente para explorar, o torrent ela ajuda demais, porque o jogo, a mecânica do jogo foi pensada para usar ele, e inclusive algumas batalhas requerem que você use o torrent. Então é bem bacana, uma coisa que inovou na série, é a primeira vez que a gente teve uma montaria. E foi uma adição muito legal que deu muito certo, né? Se encaixou muito bem. Então, você tem uma questão aí de uma quantidade de conteúdo simplesmente gigantesca, né? Você tem uma coisa rara hoje em dia. Os jogos hoje em dia, por mais que você fale assim, um jogo, né, de alto orçamento e tal, às vezes você não consegue extrair tanta coisa assim em termos de conteúdo. Esse jogo ele tem muito, porque é uma coisa característica, né, dos jogos da série Souls. Tem áreas secretas, e aí, por exemplo, esse jogo tem área secreta, e tem área secreta dentro da área secreta. É Então, impressionante. e eu fiz uma exploração. É lógico que essa liberdade que eu falei anteriormente, né, uma coisa importante se mencionar, ela se dá inclusive em termos da história. Você tem vários finais possíveis diferentes de acordo com a forma que você explora e a forma como as decisões que você toma do que você quer fazer, né? É lógico que tem alguns eventos que você sempre tem que passar por eles, mas as alianças que você faz, elas podem ser diferentes. Então, você quer ser um cara que vai se aliar com uma facção X ou Y, isso, ou você, né, você vai ajudar a pessoa X ou Y. Então, assim,
isso vai influenciar no seu final. E aí, para experimentar esses vários finais diferentes, você tem que jogar o jogo várias vezes. Eu fiz uma exploração completa do mapa, eu escolhi uma história que me interessava mais, né? Uhum. Eu não sei se eu vou ter tempo e disposição de voltar para ver outros finais, apesar de que quando você volta, é lógico que você manteve tudo, seus itens e tal. É bem mais rápido para você terminar o jogo depois disso, né? Você já tem acesso ao mapa e tudo. Então você consegue terminar o jogo bem mais rápido. Mas o que eu fiz foi explorar basicamente o mapa, as áreas, explorar todas as regiões ali. E eu gastei um pouco mais de 100 horas, 108 horas. Então é muito conteúdo, né? É muita coisa para você jogar e é bem legal isso. Isso para quem gosta desse estilo, né, de RPG, de alta fantasia e tudo, é bem bacana. Outra característica aí bem legal do jogo e que foi um dos motivos pelos quais ele fez tanto sucesso foi a questão dele ser muito mais acessível, né? Uhum. Então esse jogo inseriu, inclusive você começou a jogar, você teve Isso. essa sensação também. Uhum. Ele inseriu coisas para atrair essa galera que tinha medo dos jogos anteriores, no sentido de que realmente os jogos anteriores eles puniam muito mais o jogador, Uhum. ao ponto assim de às vezes serem até cruéis. É lógico que assim, os jogos também fizeram sucesso, fizeram, mas por quê? Porque o senso de realização do jogo é muito grande, de você conseguir, e geralmente quando você morria e tal, não era porque o jogo te roubava, era por alguma coisa que você deixou de fazer, ou por você não estar bom o suficiente ainda no combate e tal. Mas esse jogo ele inseriu coisas como muito mais checkpoints, então geralmente antes de um chefão ou de um cara mais poderoso vai ter uma estatuazinha ali que você vai ter um checkpoint, né? Então você não precisa jogar às vezes uma fase inteira de novo ou andar bastante até chegar num checkpoint. Isso ajuda. A questão do mapa, que é a primeira vez que a gente tem um mapa nesses jogos. Isso ajuda demais. Esse negócio da viagem rápida. Outra coisa muito importante que eles fizeram, porque nos jogos anteriores da série Souls é assim: se você tá vivo, você tá com a sua vida cheia lá no máximo, do jeito que você tá. Agora, quando você morria, você virava meio que um zumbi, digamos assim, né? Uhum. E a sua vida e a sua estamina diminuíam, né? Uhum. E aí, assim, o jogo e fazia isso com isso, o jogo ficava mais difícil. Nesse jogo não tem isso. Quando você morre, a não ser que você use lá uma runa é, que é Ah, lendária, sim. digamos assim, Uhum. que Uhum. aí tem umas runas lendárias lá que você habilita que elas aumentam alguns atributos, você escolhe. Aí é lógico, se você morrer, aí essa magia passa. Só que além dessa questão de morrer antigamente, aí, eu vou ficar vivo agora. Só quando você ficava vivo, você ficava exposto a ser invadido. É. Então, só os jogadores que estavam vivos eram invadidos. Agora no Elden Ring, não. Eles mudaram isso. Então, você pode até usar uma runa lendária lá, aumentar os seus atributos, tá lá e não ser invadido. Você não. É lógico que você também não vai conseguir pedir ajuda, né? Uhum. Porque Uhum. quando você quer jogar online, você vai estar exposto a. Mas você tem que usar um item específico para jogar online. Aí você fala assim, agora sim. Então, se eu quero pedir ajuda, aí eu vou usar esse item aqui. E aí você vai estar se expondo a invasões, a possíveis invasões. Porque nos outros jogos você estava lá de boa, chegando perto do chefão era invadido, aí o cara te matava, você tinha que voltar a começar. Nossa, nossa. Então, assim, era tenebroso. E aí, outra coisa que eu esqueci de falar, em termos de inovação do jogo, que foi bem bacana, eles criaram as artes de combate agora, porque aí você pode, as suas armas, você pode, quando você mata alguns inimigos e tal, você vai progredindo no jogo, e aí você ganha essas artes de combate que você bota nas suas armas, ou escudos, né? E Uhum. aí são tipo especiais que essas armas soltam. É bem legal isso. E você pode transferir de uma arma para outra. Isso é bem legal, isso ajuda muito e dá uma característica diferente aí a esse jogo. E também a questão de você poder chamar espíritos também. Além dessas artes de combate, você também vai colecionando espíritos dos seus Ah. inimigos que você vai derrotando, você vai coletando esses, não de todos, é lógico. Uhum. São itens específicos lá que você acha que são esses espíritos. Você pode, inclusive, subir o nível desses espíritos. E aí, em momentos-chave, o jogo abre para você chamar esses espíritos, né? Uhum. É bem legal isso porque, por exemplo, é que nem eu falei, você não quer jogar online porque você não quer ser invadido.
Aí você fala, pô, mas eu nunca vou ter ajuda, eu vou ter sempre que derrotar o jogo sozinho. Não. Se você usar esse negócio do espírito, você consegue. É lógico que ele é controlado pelo computador, né? Não Uhum. é a mesma coisa de você estar jogando com uma galera online, que às vezes tem estratégia melhor para derrotar o chefão, mas já ajuda, porque o principal problema desses jogos é você conseguir distrair, às vezes, os inimigos, né? Para É, você se concentrar lá e tal, principalmente se tiver mais de. Às vezes os chefes são dois em vez de um só, tem mais de um inimigo, então. Bem legal isso aí. Né? Então, mas o jogo trouxe essas inovações que eu falei, trouxe essa melhor usabilidade para atrair novos jogadores, então é uma oportunidade excelente para pessoas como você, que às vezes não conheciam a série, que querem experimentar. Esse é o melhor jogo, sem dúvida. Se quiser começar, começa por esse, porque é, esse vai te dar uma casca, mas sem arrancar o couro, verdade. digamos assim, né? O, Porque o ele, outro, mas uma coisa é certa, ele se tornou mais acessível, mas ele não tirou o desafio, o que eu achei é, bem legal. a identidade também. Eu acho que não perdeu a Isso. identidade. A identidade permanece e essa questão de ser um jogo extremamente desafiador. Só que agora ele não é tão cruel como, Uhum. como os outros eram, mas Não, ele continua não sendo mesmo. muito desafiador. Então ele vai exigir muito do jogador ainda, muita dedicação, muito treino e tal. Ah, Mas, é uma mas viagem e tanto, né? é um senhor desafio, mas vale muito a pena. É uma jornada que vale muito a pena, né? Ah, Então assim, pode falar. uma coisinha. No caso, eu acho que também vale a nota daquele cara que ficou famoso por ajudar a galera, né? Ah, sim, sim. Vários jogadores aí online, né? E também vale um destaque negativo aí Sim, sim, pra galera também. hacker, porque infelizmente sempre É, tem, né? sempre. Porque tem uma galera que se dedicou a ajudar, como você falou, alguns jogos, porque quando você habilita esse modo online que eu falei, você usa esse item, e aí você pode colocar o seu sinal ali no chão, perto de algum chefe, de algum desafio, para as galeras te chamarem para você ajudar eles, né? Um jogador que nem eu cheguei a primeira vez no chefão lá e tal, pô, deixa eu ver se tem alguém aqui pra me ajudar. E tem um sinal lá. E tem caras que se especializaram, porque esse jogo tem alguns chefões bem desafiadores. Tem a tal da Imagina. Malena aí, rapaz, ela A é, Malena, né? Mala. é, é uma mala. A bicha é o bicho da goiaba, viu? Uhum. Uhum. Eu só consegui derrotar ela chamando outros dois jogadores para me ajudarem. Então, é porque chega um ponto, ela tem dois estágios da luta dela. No segundo estágio, quando ela te acerta, ela recupera a vida, pra você ter ideia da parada. E aí você tem Caraca. que conseguir derrotar ela sem ser acertado. Até quando você defende, ela consegue ainda, às vezes, recuperar alguma vida, né? Então, é, e aí a galera que se dedicaram a ajudar os outros, isso é bem legal. Em vários momentos eu precisei mesmo de ajuda online, porque eu não sou assim. Tem galera que é bem hardcore, eu tenho que derrotar o chefe pelo menos uma vez sozinho. Eu não tenho isso não, até porque eu tenho pouco tempo para jogar, então eu chamo ajuda mesmo e tal, e o jogo tem essa ferramenta, então. Mas infelizmente teve aquela galera também que se dedicou a estragar o jogo do alheio. Esse jogo teve um momento lá que ele permitiu uma exploração lá, um hack, que as pessoas invadiam os outros e corrompiam o save. Ah, sim, sim. E aí estragava, por exemplo, cara, pô, é muita. Pra quê, Pra né? quê? Pra É, quê? E é. infelizmente, se você pegar um vídeo que ficou famoso na internet, tem um cara, um streamer que tá jogando, e ele foi invadido por um brasileiro. Oh, E aí, Deus. na hora do stream lá, o cara fala: o brasileiro, vamos lá, vou te derrotar, não sei o que. Aí o brasileiro vai e faz esse hack no cara e o cara perde o save. Então, assim, infelizmente, até os brazuca aí ficaram É, queimados na é. história para variar. Mas, enfim, a verdade é que, para concluir, né, tudo isso aí, o, o que eu acho assim é que esse jogo é uma evolução de tudo que veio antes, né? De tudo que veio antes aí nessa série Souls, ele pega um pouquinho de cada um, o que é de melhor, joga isso nesse mundo aberto, que é a grande novidade aí da série, e teve uma evolução gráfica bastante significativa, felizmente, porque esses jogos da série Souls não são conhecidos pela beleza gráfica, né? Uhum. Mas esse jogo ele tá bem bonito. Tá. Infelizmente, no PC, uma coisa que eu falei na minha crítica, tem problemas de desempenho. Então, pelo menos eu e várias outras pessoas, eu vi relatos, de vez em quando o jogo dá umas travadas.
Então, assim, e isso tem a ver com a questão de compilação lá dos caches, do shader e tal. E é uma coisa que é tão possível de resolver que a própria Valve, né, do Steam Deck lá, a empresa lá da Steam, eles conseguiram consertar isso para o Steam Deck. Então é uma prova de que a From Software, né, a produtora do jogo, ela precisa caprichar mais nesse lado técnico deles. Eles sempre pecaram um pouco. Então, às vezes os jogos são travados a 60 FPS, alguns jogos até a 30. Então, assim, tem que evoluir. Tem que evoluir, né? E aí a concorrência está fazendo eles evoluírem. Você vê que já teve evolução, o gráfico está melhor. Então, eles até falaram, porque um jogo que eu vou falar mais na frente aí na dica, já um spoiler, que é o remake do primeiro jogo deles, o Demon's Souls, foi feito por outra empresa, e essa empresa fez um jogo belíssimo. E eles falaram assim, cara, a gente meio que se sentiu obrigado a melhorar, né? Porque a galera mostrou que dá para fazer um jogo bonito. Então, teve uma evolução, né, nesse sentido. Mas aí, eles ainda precisam melhorar na parte técnica para deixar o jogo mais redondo e não comprometer a experiência. Mas o resultado em si é fantástico, super recomendado. Para quem é fã, é obrigatório, não tem nem o que falar. E é isso aí, pode ser um dos grandes candidatos a jogo do ano, a não ser que o Kratos venha lá, né, o God of War aí, Ragnarok, para roubar, vamos ver. Porque tanto o jogo foi adiado, né, esse ano. De repente pode ser, porque seja um bom motivo, né? Mas é isso aí, você tem que terminar esse Elden Ring, hein? Precisar de ajuda aí, avisa aí que eu te ajudo. Não, eu vou precisar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não. Mas é isso aí. Dúvida. Vamos seguir então. Post de sexta-feira, temos aí um filme Cha-Cha-Cha, Real Smooth, o próximo passo. Como é que é? Isso é um musical, cara? Não é um musical. Engraçado, uma curiosidade, o nome vem de um meme de uma... porque o que aconteceu? Há muito tempo atrás existia uma música com esse nome, né? E fez sucesso nas festas, né? E o pessoal tinha uma dancinha, sabe? E aí, basicamente, mais ou menos em 2017, alguém foi visitar um parque temático que tinha um boneco bizarro do Barney. E alguém tirou a foto e parecia que ele estava dançando essa música, entendeu? E aí pronto, aí virou meme e aí o diretor barra protagonista gostou do nome e falou, não, vai ser esse o nome, entendeu? E o filme, então, já vamos adiantando, é um indie, né? Ele é um... Só rapidinho, ele tá lá na Apple TV, né? Você falou? Isso, porque é engraçado, a Apple TV ela foi esperta, ela falou assim, opa, eu gostei desse filme, tem potencial, e ela foi lá e comprou, né? Ah, legal. E é um filme indie, que tem as suas características indie, então tem umas bandas alternativas, enfim. A forma de filmar, às vezes, é totalmente indie. Só que, qual é a graça desse filme? Esse filme, ele tem ganhado alguns prêmios, né, de alguns festivais, e o curioso desse filme é que ele tem chamado a atenção pelo realismo, né, de algumas situações dramáticas, né. Ele tecnicamente ele é um drama, ok, mas é um drama engraçado, então ele tem piadas, é um filme agridoce, né, mas tem mesmo que mantenha um feeling feel good, né, dificilmente assim, eu acho que a pessoa vai terminar o filme triste, ou acabada, ou a vida não presta, entendeu? Ainda que ela toque em vários aspectos um pouco desafiadores para algumas pessoas, né? Sim, qual é a história, né? A história é o seguinte, tem um Andrew, né? Que ele já começa o filme ele se apaixonando por uma pessoa mais velha, né? E vamos pro futuro, e onde ele termina a faculdade, o sonho dele é encontrar a namoradinha dele que tá em Barcelona. Só que tem um problema. A faculdade acabou, ele tem que voltar para a casa da mãe, e ele vai procurar um emprego, e não consegue um emprego, e acaba trabalhando num fast food lá, né? Um clone ruim do McDonald's.
E ele fica atrás de um emprego, meio perdido, sabe? E aí um dia alguém fala, poxa, cara, você consegue animar uma festa, você tem um espírito da festa, né? Então por que você não se dedica a isso, né? E aí ele acabou virando um animador de festas adultas, né? E numa dessas festas ele conhece uma moça bonitona, que é a Domino, né? Que tá sendo feito pela Dakota Johnson, que é fácil falar que ela tem o melhor papel da carreira dela, depois das Olha bombas, né? aí, pois é isso que eu ia falar, porque É uma ela bomba até infelizmente recente. ficou mega marcada lá pelos tons de cinza, né? Sim, Mancharam nossa, a roupa dela, esses tons de cinza aí, e aí foi. ela ficou muito marcada, assim, foi muito atacada pela crítica, né? Por esses filmes aí. E o E aí papel. você acha que ela tá conseguindo voltar? Sim, né, porque o papel é muito bom, entendeu? Ela faz Uhum. o papel de uma mãe uma mãe solteira, assim, nova, né? Que teve uma filha muito nova, e essa filha, que é a Lola, né? Ela tem esse do aspecto autista, né? E aí o que acontece? E de fato a atriz tem, né? Então ela consegue trazer uma situação assim um pouco mais tensa, né? A própria mãe tem uns desafios e tudo, e aí entra o começo do drama, né? E o interessante desse filme é porque ele tem situações muito engraçadas, tem situações desafiadoras. Principalmente, eu recomendaria esse filme para quem tem 18 para cima, né, legalmente, porque tem algumas cenas, né, um pouco mais adultas, né, mas tem questões muito interessantes, entendeu? Tem questões que eu acho que eu acredito que esse filme mais ajuda do que atrapalha, como a gente muitas vezes vê, né? O Andrew, né, ele tem em uma das críticas que o pessoal faz, né, é que ele tem como uma característica que ele é uma pessoa muito boa. E muita gente vai chegar e falar assim, não existe uma pessoa assim. Só que se a pessoa prestar atenção, no começo da história, você vai vendo a formação de um arquétipo, sabe? Uhum. Bem junguiano, né? Então você consegue. Ah, tá. Eu acho que eu tô começando a entender. Porque você vê um conflito da pessoa, o arquétipo dela e o que é ela e o resultado. Entendeu? O que é aquela clássica situação se a pessoa é funcional ou não, né? Essa é uma Uhum. discussão longa e complexa e enfim, né? E então é um filme que trata sobre uma série de coisas, dá alguns conselhos interessantes. Ah, sim, perdão, eu ia esquecendo. Ah, beleza, então é um romance, né? Quase, porque o que acontece? A Domino, ela, ainda que seja solteira, ela na verdade, ela não é tecnicamente solteira, porque ela tem um noivo. Tan, tan, Eita, tan. Pois é, e aí você pensa assim, ah, pronto, né? ratinho. Ratinho, então. Só que a situação é um pouco mais complicada do que isso, entendeu? Então, não vou dar muito spoiler, mas o filme ele brinca muito com clichês e soluções. E clichês e soluções, entendeu? Outra crítica que o pessoal fala que nem todo mundo vai curtir o segundo final, né? Mas eu acredito que tem um porquê. Tem um porquê, tem um segundo final e eu acho que é para enfatizar a mensagem que eu acho que é importante, sabe? E tem uma ligação por causa da presença da Lola, né, que tem um aspecto, o pessoal compara muito com Coda, né? E que fez um sucesso muito grande no último Oscar e tudo, Isso. mas é diferente, sabe? Eu acredito que é um drama divertido, realista e útil. Perdão, e útil, eu diria Legal, bem útil. E é legal. isso aí. Rapaz, muito boa dica aí. Legal. Então, não é musical, não é romance, mas é bacana. E tem ritmo, e tem E tem ritmo. ritmo, olha aí. Muita Então, dança. é isso aí. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos agora para a parte da sobremesa, então, que é aquele momento que a gente vai dar alguma dica, né? Então eu vou começar já com a minha dica.
vou aproveitar aí o gancho do Elden Ring, e aí, como eu falei, o Elden Ring é o jogo recomendado para quem nunca experimentou esse universo. Então, vamos dizer que você está nesse cenário, né? Você, por exemplo, Jeff, né? Que nunca jogou um jogo da série Souls, e eu recomendo, comece pelo Elden Ring, Boa. porque ele vai te treinar sem demandar demais, assim, da sua paciência, digamos assim, né? Uhum. Sem te punir tanto. Então, mas aí digamos que você terminou o Elden Ring e quer mais. E aí? Nossa, e Então eu vou aí? falar um pouquinho dos jogos anteriores, o que eu recomendo, por onde é que você pode começar e o que seria interessante tentar, e uma franquia diferente também, que se baseou um pouco, lógico, no sucesso do Souls, mas que explorou outras facetas, digamos assim, né, desse estilo, né? Então vamos lá. A primeira recomendação que eu faço é para quem tem um PlayStation 5 e tem como jogar no PlayStation 5, é o remake do Demon Souls, igual eu falei anteriormente, lá quando eu estava falando do Elden Ring. Eles pegaram o primeiro jogo lá que foi lançado no PlayStation 3, né? Que é um jogo que, infelizmente, se você olhar hoje, o original, ele está um pouco datado, o gráfico bem limitado, né, e tudo mais. Então, só que ele foi o jogo que começou tudo, né, que iniciou esse negócio aí, só que ele foi um jogo exclusivo do PlayStation na época, então pouquíssima gente experimentou, Uhum. né, esse jogo, ele só teve pro PlayStation 3. Foi esse jogo que me fisgou, foi o primeiro que eu experimentei e eu joguei demais ele. Mas aí eles fizeram um remake dele, que foi lançado junto com o lançamento do PlayStation 5, há aproximadamente 2 anos, um pouquinho menos atrás, né? Uhum. E aí eles fizeram esse remake, que foi feito por outra empresa, uma empresa aí da Sony lá, um estúdio deles que é especializado em remake, que já tinha trabalhado no remake do jogo que para mim é o melhor jogo de todos os tempos, o favorito meu, que é o Shadow of the Colossus, né? Uhum. Que é se eu não me engano, acho que é Blue Point, o nome do estúdio. E aí, esse estúdio entrou com essa aí de fazer o remake do Demon Souls, aproveitando que era uma propriedade exclusiva da Sony, e aí para colocar ele no lançamento do PlayStation 5. E eles fizeram um excelente trabalho. O jogo tá belíssimo, o jogo tá muito bonito. Para quem quer ver uma versão, ele inclusive é mais bonito que o Elden Ring, né? Acredite se quiser. Ele não tem mundo aberto, ele é mais naquele estilo que eu falei lá, que são fases, áreas, digamos assim, né? Não tão conectadas. Existe um hub central ali, onde você navega através de tipo umas tábulas nas paredes, aí você entra nas fases, né? Esse Uhum. hub central ali é onde você tem o ferreiro, o vendedor e tal, essas coisas. Ah, sim. Uhum. Existe um hub central, mas aí você vai nas fases separadas. Ele tem esse estilo aí que é um pouco mais linear, mas o jogo é belíssimo, vale muito a pena, principalmente tanto para quem jogou o anterior como eu, quanto para quem ainda não jogou. Então, e ele é um jogo que em termos de jogabilidade, ele já está também um pouco, ele foi modernizado um pouco, então ele não é tão datado, digamos. Se você for pegar um jogo, o primeiro Demon Souls lá do PlayStation 3 para jogar, você vai estranhar demais, né? Porque é um produto da época, não tem como negar. Então, eu recomendo muito esse remake para quem. Só que tem um porém, ele é um jogo bem difícil. Ah, nossa. Então você tem essa questão, porque esse primeiro da série, digamos, foi o mais cruel de todos, porque ele ainda tem, além dessa questão que eu falei, que quando você morre, você perde vida, aí se você está vivo, você pode ser invadido, quanto mais você morre, muda um alinhamento lá, que é um conceito que só teve nesse Demon Souls, o alinhamento do universo, e aí o jogo fica mais difícil. Então, quanto Ah, mais você morre, mais difícil ele fica. por que não, né? Por que não? Só que vale muito a pena porque o jogo é belíssimo e tudo. Então, assim, quem tiver disposto aí, principalmente aí que tiver o PlayStation 5, eu recomendo esse. Outra opção é voltar para a trilogia Dark Souls, que teve 3 jogos depois do Demon Souls, esse que eu falei. Aí entrou o Dark Souls, que aí ele já foi multiplataforma, e aí teve 1, 2 e o 3, né? Uhum. Uhum. Começou lá na época ainda do próprio PlayStation 3, Xbox 360, e atravessou aí a geração, foi pro PlayStation 4, Xbox One, saiu para PC, saiu versões remasterizadas dos jogos, tem como você comprar um jogo único que vem com os 3. Então é legal para pegar aí o cerne dessa franquia, que são esses 3 jogos,
né? E inclusive você vai rever algumas pessoas que aparecem no Elden Ring. Tem um cara que é muito engraçado, que é o tal do Patches, que é o conhecido como Hiena. E ele é um vendedorzinho, um cara malandro, e ele reaparece no Elden Ring, é muito interessante. E ele tá nessa série do Dark Souls, e ele é um cara que sempre tenta te passar para trás, é aquele espertalhão, sabe? Não é à toa que é conhecido como Hiena, né? E aí é muito engraçado, ele tem alguns momentos no Elden Ring bem interessantes relacionados a isso, de querer passar o jogador para trás. Então esse Patches aí você tem que ficar de olho nele. Mas é interessante, a trilogia Dark Souls, para quem quiser, também são jogos, alguns, principalmente se você pegar o Dark Souls 3, o 1 eu acho que ele é um pouco mais acessível, o 2 ele tem alguns momentos bem difíceis, mas o 3, rapaz, eu acho que o 3 tem o chefão que é considerado um dos mais difíceis de toda a franquia. Então, assim, tem que estar preparado também. Mas, e eles já tiveram algumas remasterizações e tudo, então é legal por causa disso, né? Porque se você fosse pegar os originais também ia estar bastante datado e tal. Mas, e tem para PC, então tá disponível na Steam para quem quiser também. É outra oportunidade. E outra que eu vou falar é o Sekiro, que é o Shadows Die Twice. Ele também é um jogo desse mesmo estúdio da From Software, só que ele deu um spin na fórmula aí que ele é mais voltado para a questão da ação furtiva, né? Para quem gosta disso. E ele também introduziu uma mecânica diferente, que é aquela do gancho, um gancho com uma corda, que é o grappling hook, né? O grappling hook, aí para você escalar, você consegue escalar no cenário, para ir para os telhados e tudo, para ir para cima das árvores, e ajuda nessa questão aí de você atacar os inimigos na surdina. Então ele tem uma parada um pouco mais ninja, digamos assim, né? Ele lembra um pouco, para quem, não sei que para quem conhece, né? Não sei se você lembra disso, no PlayStation original tinha uma série que chamava Tenchu. E aí ouvi teve falar, dois nunca joguei. jogos, teve dois jogos nessa série Tenchu que era de ninja e tal. Esse Sekiro lembra um pouco disso. Ele é um pouco desse negócio aí. Então, só que ele explora muito mais essa mecânica furtiva e também de counter, né? Que você tem que saber fazer counter para se dar bem nesse jogo, que é aquele que você consegue defender o ataque no momento certo. Sei. É uma coisa difícil, até hoje eu não aprendi ainda direito, né? Então, assim, não foi muito a minha praia. Esse foi o jogo que eu mais, assim, penei para conseguir terminar e que não me agradou tanto. Foi o que eu menos gostei da série. Mas, para quem quer esses... Por exemplo, às vezes tem um jogador que justamente é isso que ele gosta, né? Porque a série Souls, ela te dá essa liberdade. Você pode jogar como um cara que né, lógico que não tem tanta essa mecânica furtiva, apesar de no Elden Ring eles explorarem um pouco isso, que é o que ele trouxe do Sekiro, né? A chance de você ir lá agachadinho e atacar o cara pelas costas, né? Mas tem gente que gosta, para quem gosta, tá aí a dica do Sekiro. Agora, se você tem, e esse Sekiro está disponível em várias plataformas também, PC inclusive, eu joguei no PC. Agora, para quem tem o PlayStation 4 e tem acesso a um PlayStation 4, uma outra opção é o Bloodborne, que ele é exclusivo do PlayStation 4, infelizmente. Existem vários rumores aí de que eles vão lançar talvez um remake, ou no mínimo uma remasterização do jogo, né? Para plataformas mais recentes. E ele também, é lógico, vai funcionar no PlayStation 5, porque o PlayStation 5 é retrocompatível, você consegue usar os discos lá do PlayStation 4, apesar de não ter nenhuma melhoria gráfica e tal. Mas ele tem aí ele dá também um spin na fórmula um pouco diferente, que é a questão do universo, né? Que muda a temática, então tem mais a ver com lobisomem, vampiro, essa pegada mais do terror. E você tem armas de fogo também. Então ele tem uma pegada um pouquinho diferente. Teve algumas inovações na mecânica de combate por conta de você ter acesso a arma de fogo e tudo, e também na história do jogo, que é mais voltada para esse negócio de vampiro, para essa temática aí. Então fica a dica também, para quem tiver acesso a um PlayStation 4 ou um PlayStation 5. E por último, eu vou falar de um que não é da franquia Souls, que é o Nioh. Né? Ele é um jogo que foi criado, a gente já teve 2 jogos dessa série Nioh. Ele foi criado o estúdio Team Ninja, que ele ficou famoso por trazer de volta aquela série Ninja Gaiden, na época ainda do... Difícil.
Mega difícil. Então, assim, esse estúdio, ele trouxe o Ninja Gaiden na época lá ainda do Xbox original, no primeiro Xbox. Aí depois teve a versão Ninja Gaiden Black e tudo. O segundo Ninja Gaiden também. E aí é um jogo bem difícil esse Ninja Gaiden. E esse Nioh, ele é bem parecido com esse da série Souls. Então, um jogo de RPG, ação, com essa estratégia. Com a questão de defender e atacar e tudo mais, desviar dos ataques. Só que a temática dele é mais samurai. Então, para quem gosta, né, de essa temática japonesa, oriental e samurai, ele é um fantasia também, porque ele mistura elementos do folclore japonês com fatos históricos. Então, ele traz essa questão do folclore, né, mesmo japonês, e traz ali algumas lendas e tal. O jogo é belíssimo, é muito bacana. Eu ainda não joguei o segundo, só joguei o primeiro. E no primeiro você tá no papel de um cara que é um gaijun, digamos assim, né, que é um cara estrangeiro lá que vira samurai. O cara que ele é um estrangeiro, veio de fora do Japão, só que ele é treinado como se fosse um samurai. Então, mas é bem legal essa série, só que como você falou, esse Team Ninja, eles pegam pesado na dificuldade. Então é um joguinho difícil e tal, mas vale muito a pena, para quem gosta, principalmente eu, né, eu gostei muito dele por causa da temática japonesa, né, eu gosto muito dessa questão de samurai e tal, e ele tem algumas coisas um pouco diferentes aí da série Souls, que você tem um conceito de um guardião, que é tipo um espírito, que você pode convocar em alguns momentos de batalha, só que é diferente, não é um guerreiro que vai lutar ao seu lado, é como se fosse um poder especial ali, né? E aí você pode ter diferentes guardiões e evoluir esse guardião e tal. E ele também tem, o modo online é bem parecido com a série Souls, você pode chamar alguém para te ajudar. Bem bacana, bem legal. E aí, para quem quiser, né? Um que não é da franquia, que também é do mesmo estilo. Então é isso, vou deixar essas dicas aí, para quem se interessar. Massa demais. Diga lá, Jeff, qual a sua dica? Então, minha dica é mais mudana, ela é o seguinte, que a galera que tem o Spotify, né, hoje em dia considera como um aplicativo essencial, né, às vezes pode estar ignorando algumas possibilidades, né. A primeira e a mais polêmica é que eu sou meio surdo, porque eu sempre escutava eu abri o álbum, eu sou do tempo do álbum. E tinha assim. Bolachão, famoso bolachão, exatamente. Ó, escute no volume máximo. Eu seguia isso, né? Não é muito saudável. Você tem essa opção e aí lá. o seu pai devia falar assim, bota o fone, aí é pior ainda, né? Isso, não, eu vivia de fone. Isso é outra coisa também que sempre rolava lá em casa. Então, né, assim, qualidade top, né? Assim, imagina nos anos 80, um headphone, né? Era top, top. E aí o que acontece? No Spotify você tem essa opção de você configurar o perfil de volume, né? Que aí, assim, eu recomendaria deixar no médio normal, né? Você tem uma opção de alto, mas, enfim, né? Cada um deve saber o que está fazendo, né? A segunda que é mais interessante é a equalização, porque às vezes o que acontece? Dependendo do estilo de música que a pessoa está mais acostumada, né? Às vezes você escolher uma equalização apropriada, nossa, é outra experiência. Né? Então vale a pena você dar uma olhada em dance, blues, jazz, né? São estilos diferentes, rock, né? E por fim, tem uma terceira que eu acho que é a mais importante, que é a da qualidade do áudio, né? Que, assim, eu diria que boa parte do pessoal não reparou nisso, que pode levar a uma escolha de Sofia, no sentido do seguinte: a maioria das pessoas, elas, o Spotify teve que escolher, né? Claro, né? O perfil da conexão da pessoa, né? O espaço que a pessoa tem disponível no celular, se ela for salvar. Então, se você optar por uma qualidade maior, eu arrisco dizer que pode ser uma outra experiência, entendeu? Então vale muito a pena testar. Só que tem, como todo na vida, né? O arquivo fica muito maior, e se você tiver também, você pode escolher lá. Se você for optar pelos dados do celular,
a sua franquia pode dar tchau muito rápido, entendeu? Então, fico alerta, né? Fico alerta aí. Fico alerta, mas, gente, vale muito a pena. É outra experiência. Na minha opinião, é assim, você escutar é como fosse, né, do nosso tempo, hein, aí, ó, Michael, do Hi-Fi, né? Você a diferença, hein? É Os bem grande. videocassete lá também que vinham. Esse aqui é Hi-Fi. Tal. Exatamente. É outra experiência, O famoso som histérico. Exatamente. Não, o histérico é o do Home Teach, né? Que a gente viu, né? É Home Teach. Home Teach, gente. Aí a gente já viu muito isso no finado extra, né? Agora você que tá datando a gente aí, Jeff. Você que tá datando a gente, tá revelando a nossa idade aí. É verdade. Não, eu ouvi falar. Então, meu pai me falou, né? Isso, meu pai falou. Lendas contam, né? Mas isso, eu acho que vale a pena dar esse ajuste, brincar um pouquinho com a equalização e a qualidade de áudio. Legal. E aproveita para ouvir nosso podcast também, né? Lá com aí é boa. Boa. De repente, né? De repente vai que escuta barulhos estranhos. Tan. Legal, boa dica. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos agora para os petiscos, então, para a gente finalizar aquele momentinho que a gente vai falar um pouco do que está por vir aí no blog e, consequentemente, depois também aqui no podcast, né? Então, meus petiscos, rapidinho, eu comecei a ver a terceira temporada lá daquela série Dota Dragon's Blood. Eu já fiz as críticas das duas primeiras no blog, né? Uhum. Duas primeiras temporadas, é uma série que eu gosto bastante, é uma série de animação do Netflix. Feito por aquele estúdio Mir, que é um estúdio extremamente competente, aí a qualidade da animação é muito boa, é baseado no canon, né, no lore daquele jogo Dota 2, que é um jogo bem famoso aí, pra galera que gosta de online competitivo, e aí eles se basearam na história base do jogo lá para fazer esse seriado, bem legal, para quem gosta de coisa medieval, né, dragão e tal, essas coisas, guerreiros, magos, bem interessante, muito legal. Tô gostando da terceira temporada, vamos ver aí, em breve vai pintar aí no blog. Tô continuando a assistir o Sandman, também outra série da Netflix, assisti mais um pouquinho, tô gostando também, vou trazer em breve aí o meu veredito, né, da série, que vai ser um veredito diferenciado porque eu não conheço a graphic novel, então vai ser interessante aí e até ver a opinião da galera que também conhece a graphic novel, né? E por último, como é que fala, né? Eu vou pegar mais uma pelo time. Momento utilidade pública. Vou pegar aí o Jurassic World Dominion, que foi o último aí da nova trilogia. Esse aí tava igual aquela batata quente, né? Que sem dono, aquele cachorro sem dono lá. Ninguém queria. Famoso, o quê? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, exatamente. Mas vamos lá, assim, a única coisa que me atraiu nesse filme foi a volta do elenco original do primeiro Jurassic Park, né? Que finalmente está todo mundo junto de novo. Mas, pelo que eu tô ouvindo falar aí, pra quê? Tipo assim, era melhor não ter voltado, né? Pra quê? Só pra galera, como você gosta de brincar, às vezes eu tava precisando reformar a cozinha. Então, botar o filho na faculdade, enfim, não sei, o neto, né, na faculdade, no caso, que a galera já não é mais não tem mais nenhuma criança aí. Mas, enfim, vamos lá. Vamos, essa aí vai ser pelo time. Diga aí, Jeff, e os seus petiscos? Então, eu vou começar com mais leve, né? O Lightyear, que tem a ver com o tema de hoje, hein? Lá, que tá lá na Disney Plus, né? Passou em Brancas Nuvens. Eu acho que vale a pena a gente resgatar esse filme. E falando em resgate, 13 Vidas, né? O Resgate, que é o filme que o documentário que o pessoal sempre fala desse documentário muito bom, né? Da National Geographic, vale muito a pena. Isso. Aquele que já tá virando vergonha, que é o Irmã Vep, mas tá acabando, eu juro. A missão. Não, agora o último. Como é que é o último push?
né? A gente vai. É. Yes We Can é uma série. Cara, tem momentos bons, tem uns momentos nada a ver, velho. Mas enfim. E o lançamento da Artemis, né? Que a Artemis One, né? Que é o foguetão, né? Você Tá aí para próximo dia 29, né, de agosto. E se você é do futuro já deve ter, né? Ou tá rindo, ou tá, né? Ou tá se lamentando mas a gente Melhor a tem que gente não registrar. prever nada, não prever nada, porque, né? Não, mas a gente, né? A gente tem que registrar esse momento aí super importante. Momento histórico, exatamente. E Da torcer, volta. né, para dar tudo certo. Vamos lá. E isso, não, a volta à Lua, né? Então, que É, tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? é isso aí, tudo a ver mesmo. Legal, então temos mais um episódio, conseguimos chegar ao final, a princípio deu tudo certo, gravou tudo. E como não é gravado nas fitas cassete de antigamente, não tem problema do gato comer a fita, essas coisas, né? Está tudo na nuvem, na internet. Mas é isso aí, valeu Jeff Eu que agradeço. e mais um episódio, e aí a gente tem que sempre deixar aquele comercial, né? Vamos fazer o nosso comercial aí, que a gente tem um blog Mexido Digital, www.mexidodigital.com.br. Por favor, confiram lá, esses posts estão todos lá. E a gente sempre está precisando aí de ajuda, de comentários para Agradecer, gente. né? Agradecer o comentário aí do internauta. Isso. Tivemos um comentário lá no post lá do For All Mankind, bem legal, muito obrigado. E também quem quiser comentar aí no YouTube, onde a gente bota também o podcast, e tá em todas as outras plataformas também, né? Mais famosas aí. Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Só procurar lá pelo Baião de 2 Bits. É isso aí, vamos lá. Terminamos o episódio 13. Pra cima e além, né? É isso aí, um abração e até o próximo.